Olá, mais uma vez estamos voltando aqui para falar sobre o mais novo livro que eu tenho aqui, né? Trindade, uma verdade negociável, né? Muito importante, está em e-book, né? Ele está na Eduz, como eu já havia falado em vídeos anteriores. Tá? Então, em outra página aqui do livro, a gente vai estar pensando, analisando isso aqui. Eu estou só fazendo as apresentações de alguns conteúdos, mas não todos, entende? Você tem que adquirir o livro para você possa aprofundar mais e mais ainda diante dessa obra que tem todo um valor apologético e doutrinário. Os adeptos das seitas unicistas batizam só em nome de Jesus. Igual eu falei para vocês, o que é o unicismo? Né? O que o unicismo ensina? Né? O unicismo, que existe várias igrejas unicistas aqui no Brasil e também no mundo. Então, a doutrina unicista fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa, tá? É uma única pessoa. Então, não existe três pessoas no unicismo. Só existe uma só pessoa no unicismo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É diferente da doutrina da Trindade. Existe no monoteísmo clássico, Deuteronômio 6 e 4, né? O monoteísmo fala de um só Deus, mas nós analisamos que nesse um só Deus, que Jesus também recita no Evangelho de Marcos, né, a questão lá do Shema Israel. Então, só Deus aí é um Deus composto, por causa do errade, né, da unidade composta, e os vários textos do Antigo Testamento que a gente pôde estar analisando, né, de uma maneira, de uma leitura contextualizada aqui, tá? Então, nesse caso, Deus é um só, que subsiste em três pessoas. Isso é a doutrina bíblica da Trindade. Então, na Trindade existe três pessoas nessa divindade, ok? No unicismo, não. Eles negam as três pessoas, negam a doutrina bíblica da Trindade, e só acredita que é aquela questão do sabelianismo, né, lá do século III, né, que Sabélio dizia que só existia uma pessoa e essa pessoa usava máscara. Na criação ele usou a máscara do pai, na redenção, ele usou a máscara do Filho, e no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio para habitar na igreja, ele usou a máscara do Espírito Santo. Então, ele foi pai na criação, ele foi filho lá na morte no Calvário, e ele agora é o Espírito Santo que está entre a igreja adornando, e vai apresentar quem? A ele mesmo, porque o texto fala que Jesus vai apresentar sua noiva ao Pai, né? E Paulo falou que Deus está preparando, né, a igreja, o Espírito Santo, a noiva virgem, né, que vai ser apresentada diante do Pai, ok? É o contexto da doutrina bíblica da Trindade, onde que eu falei para vocês que existe muito mais conteúdo bíblico para se pensar, trabalhar a doutrina bíblica da Trindade. Tá? Então, os adeptos das seitas unicistas batizam só em nome de Jesus. O batismo, como nós analisamos em Mateus 28, 19, é trinitariano. A fórmula batismal é trinitariana. Analise comigo o texto, né? É um desvio da palavra de Deus, claro que é o unicismo. O padrão determinado por Jesus foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que é a forma batismal. É uma forma trinitariana. Muitas pessoas falam, alguns adeptos, alguns liberais, teológicos, né, nega a doutrina da Trindade e diz que Mateus 28 e 19 foi adulterado. Se o texto de Mateus, porventura, 28 e 19 foi adulterado, e os demais textos, principalmente os evangelhos joaninos, que fala claramente, né, no princípio era o verbo estava com Deus, fala de Deus Filho, Deus Pai, fala de Deus Espírito Santo, né, e fora os outros textos também, do batismo de Jesus, né, onde que a pomba, né, o Espírito Santo de forma corpórea de uma pomba, e o Pai, né, do alto, né, fala, esse meu filho amado em quem me compraz. O Filho estava lá, o Espírito também, estava lá também o Espírito Santo, e também estava lá o Pai, também naquele exato momento, ok? Então, é um desvio da palavra de Deus. O padrão determinado por Jesus é esse aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? O nome é singular. Ok, o batismo trinitariano é a palavra de Deus. Unicistas e o batismo. Batismo somente em nome de Jesus, desviando do padrão bíblico. Eles vão dizer que o texto é adulterado, que o texto não existe no original de Mateus, tá? Olha o mandamento de Jesus aqui. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome é singular. O nome é singular. Mas aparece três pessoas na divindade. O nome de quem? De Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só aqui.
O contexto é autoridade. O nome, na cultura hebraica, está relacionado com autoridade concedida. Tudo se fazia através do nome de Jesus, né? Então, vamos analisar o texto bem aqui. Análise dos relatos de batismo no livro de Atos, né? Relatos de batismo aqui. Você vê que não é uma fórmula batismal. A fórmula batismal é o que Jesus mandou, né, com o mandamento, claro que aparece em Mateus 28, né, que eu li o contexto aqui, Mateus 28, 19, ok? Que ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os unicistas, isoladamente, diz que existe outra fórmula batismal só, batismo no nome de Jesus. Porque eles pegam textos, Atos 2,38, em nome de Jesus Cristo. Não é a fórmula batismal. Atos 8,16, em nome do Senhor Jesus. Já mudou já o sentido do nome. Atos 10:48, em nome de Jesus Cristo. Não é uma fórmula. Se fosse uma fórmula, era padrão, conforme está em Mateus 28:19. É assim que a igreja, na história do cristianismo, praticou e pratica até no dia de hoje. A não ser que sejam igrejas que estão fora do contexto do cristianismo histórico e bíblico, tá? E Mateus 19:5, em nome do Senhor Jesus. Então, aparece esses 4 relatos aqui no livro de Atos, tá? Que tudo se fazia no nome de Jesus, mas o batismo é trinitariano. Existe aqui uma aparente contradição, até porque, se eles batizaram só em nome de Jesus, se a gente for pensar no geral, se eles batizaram só no nome de Jesus, eles cometeram uma desobediência, porque a fórmula batismal é o que está em Mateus 28:19. A não ser que os unicistas, de forma desonesta, vão dizer que esse texto foi adulterado pela igreja antiga. Isso é uma mentira e um engano. Porque para quem vai estudar a história do cristianismo, a gente analisa principalmente nos pais da igreja, nos que foram sucessores dos apóstolos, bispos, pastores que viviam na era pós-apostólica, que eles batizavam no batismo trinitariano. Diferença nas passagens. As passagens não apresentam uma fórmula batismal padronizada. É isso que nós colocamos no contexto, né, de todos os livros quando se fala do batismo. Isso está na minha obra Trindade, uma verdade inegociável, com explicações bem detalhadas, e aqui está a provocação que estou te fazendo nesse vídeo, nesse exato momento. Outra questão também, a autoridade do nome de Jesus. Vamos se fazia tudo na autoridade do nome de Jesus, porque o nome se fala de autoridade, de caráter, né? Autoridade do nome de Jesus. O quê? Autoridade do nome de Jesus. Ó, demônios se submetiam em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Milagres aconteciam em nome de Jesus também. Tudo na autoridade do nome. Pregava e curar em nome de Jesus. Prática apostólica. Batizava na autoridade do nome de Jesus, sem contradizer Mateus 28:19. Como é que eles faziam? Eu coloquei assim até um enredo no meu livro, né, para que você possa entender melhor essa questão, né, a polêmica e a doutrina da Trindade. Ó. Defende o batismo somente em nome de Jesus, negando a Trindade. Condenação bíblica. Negar o Pai e o Filho traz condenação. 1 de João 2, 22 e 23. Né? Aceitação das Escrituras. Devemos aceitar as doutrinas conforme apresentado na palavra de Deus, evitando interpretações que levem à condenação eterna. Ok? Conforme o apóstolo São Pedro, no capítulo 3 e 15, que diz: antes, santificar Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparado para responder, aqui, apologia, responder apologia, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós devemos estar preparados para estar respondendo o que o contexto realmente nos traz de base e correção daquilo que é. Outra questão que eu pude colocar aqui também, a questão do batismo, né? Eu até coloquei aqui só para dar uma explicação melhor, não sei que vou fazer essa citação mais um pouquinho na frente, da autoridade do nome de Jesus. Voltando aqui a página, só para pegar aqui, eu não coloquei no slide, isso é um assunto muito importante, né? Então, assim, eu até coloquei, vamos pensar um pouco. Na cultura hebraica, o nome está relacionado com a autoridade concedida assim. O nome refere-se ao direito concedido por Jesus aos seus ministros para realizar o batismo conforme a ordenança divina. Didaticamente, ó, quando os apóstolos de Jesus realizavam a cerimônia batismal, faziam-na também em nome de Jesus. Entretanto, no ato de emergir o candidato, eles os batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem dada por Jesus. Ainda que se fazia na autoridade do nome de Jesus, mas o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em síntese, no contexto geral, olha só, do Novo Testamento, observemos que tudo era feito em nome de Jesus, que eu já ressaltei, né? Então, sobre a fórmula batismal, o contexto
primordial é que tudo que se fazia era em nome de Jesus e não há nenhuma contradição. Pode ter uma aparente contradição, mas não é uma contradição, ok? É porque a questão mais que se pega os unicistas, nessas maneiras de batizar, porque ele diz, ó, de tal modo, quando batizava, realizava em nome de Jesus, portanto, quando Pedro falou, arrependei-vos, ele estava seguindo a prática comum de agir na autoridade do nome de Jesus, sem contradizer o mandamento de Jesus em Mateus 28:19, na mensagem petrina, quando ele prega no dia de Pentecoste, que não vai entrar numa contradição relacionada ao contexto, né? Se batizar a fórmula batismal trinitariana e batizar somente em nome de Jesus. Pedro está chamando o povo para o arrependimento, mas, ao mesmo tempo, o batismo ia acontecer na fórmula batismal trinitariana, conforme está registrado em Mateus 28:19. Tá? Compre o meu livro, analise melhor, faça as suas críticas, a sua formulação correta dentro dessa doutrina que é sacra. Ok? Outra questão aqui também que a gente vai analisar, análise histórica e teológica da autenticidade, né? A autenticidade textual de Mateus 28:19. Por que eu coloquei isso no meu livro? Porque eu já ouvi vários doutores midiáticos na internet julgando e condenando esse texto, dizendo que não tem na obra de Mateus original, que foi adulterada, foi acrescentada, devido à obra eclesiástica aqui de Eusébio de Cesareia, que eu faço a citação. Na obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, no livro 3, tá, que eu coloquei como citação, para que você possa estar a par, né, possa estar realmente consciente do que está acontecendo, o capítulo 5, a página 82, está isso aí. Ele escreveu, porém, com o poder de Cristo que havia lhe dito, ide e batizai discípulos de todas as nações em meu nome. Dirigiu seus passos para todas as nações para ensinar a mensagem. Então, Eusébio, que viveu no século IV, né, que foi o biógrafo de Constantino, historiador da igreja, que deixou essa obra clássica, né, magna para nós aqui, que é o livro História Eclesiástica, que é muito importante, devemos a Eusébio, né, esse conteúdo tão importante nos trazer 4 séculos de história do cristianismo em sua nascente, e até a questão do Edito de Milão em 312, né, que teve liberdade de culto, a questão também da tolerância religiosa. Então, ele cita no livro essa questão que o batismo, ó, batizai, porque ele dá uma resumida, para quem está escrevendo, ele deu uma resumida, uma síntese. Aí ele coloca, fazer discípulo de todas as nações em meu nome, tá? Aí alguns pegam esse texto isolado, de Eusébio, nos escritos dele. Claro que Eusébio não é um historiador. O livro dele não é Bíblia, não é autoridade final, como a Bíblia é. Nossa única regra de fé e de prática. Ele citou, mas citou um texto rápido e colocou, não colocou batizar em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele colocou só em meu nome. Então, nesse contexto aqui, para quem lê essa passagem de forma isolada, não lê todo o livro, para ver toda a estrutura da obra clássica de Eusébio de Cesareia, vai dizer que ele dizia que o batismo era somente no nome de Jesus. Isso é um ledo engano, é uma falácia também. Olha só, ó, eu coloquei fragmento de Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica que menciona em meu nome. Eusébio fez uma citação rápida, escrita, que não colocou todo o versículo. Isso é comum para quem está escrevendo, né? Ou ele pode pegar a citação direta, pegar do livro lá e citar do jeito que está lá, né? Colocando a citação direta, ou então ele tentou fazer uma síntese e colocou desse nome aí, né? Então, que aparece aí, o fragmento de Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica, que menciona em meu nome. Aí eu coloquei, aqueles que negam a doutrina da Trindade, usam essa expressão isoladamente de todo o livro História Eclesiástica, tenta desqualificar o texto original grego, baseando-se nos escritos de Eusébio, né? Eusébio não é autoridade final para nós, é um livro que nós devemos bastante, né? A Eusébio que já dorme no Senhor, esse conteúdo que na direção do Espírito Santo, claro, né, deixou para nós também, para saber qual foi a história da igreja nos seus 5 primeiros séculos, seus 4 primeiros séculos da era cristã. Nos isolados por fragmento. Eusébio de Cesareia é crucial na preservação da história cristã, ele é muito importante. Se a gente for pegar a história do cristianismo, a história da igreja, desde a igreja antiga, que começa lá no século I, né, e vai até o ano 400, ou no ano 590, para alguns livros dentro da organização, então, que abarca os 5 primeiros séculos, ou 6 primeiros séculos da era cristã, é chamada igreja antiga. Os pais da igreja são aqueles que são conhecidos pela sua santidade, pela sua antiguidade, que viveu na igreja antiga. Aqueles que procuraram formular, preservar, construir as doutrinas, tá? Então, ele
cita, né, toda essa construção das doutrinas, da igreja, dos apóstolos, até esse final dos 4, assim, primeiro século da era cristã, que é muito importante. O trabalho de Eusébio mostra uma visão abrangente das práticas cristãs da época. Então, muitos livros de história do cristianismo, história da igreja, têm a citação, e é importante nós voltarmos para analisar, e é um livro muito importante que eu bastante indico, né, que esse livro é excelente. O que ele coloca? Análise, né, se Eusébio realmente negava a fórmula batismal de Mateus 28, 19. Vamos analisar. Por quê? É uma aparente contradição. E pegar o texto isolado da obra de Eusébio de Cesareia, fazer um recorte de vídeo, fazer um recorte também de um livro, isso aí, na verdade, é um crime, né? É um crime e uma desonestidade. Olha só, testemunhos históricos dos pais da igreja, que ele cita, né? Ele cita que título? Suporte à fórmula trinitariana, que eu coloquei no meu livro, tá? Citações de vários teólogos e escritores cristãos. Nós temos aqui no livro Irineu, Tarciano e Tertuliano, que são teólogos do século II, século III, entende? Que eles citam cabalmente sobre o batismo trinitariano, que está aqui. Vou pegar uma citação aqui rápida de Irineu. Ó. Destacou a fé na pluralidade divina, um só Deus, Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus, e no Espírito Santo. Ele ressaltou a importância do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está em Mateus 28 e 19. Irineu é de que época? Irineu é do século II. Irineu aprendeu aos pés de Policarpo. Quem foi Policarpo? Foi o pastor da igreja de Esmirna. E quem foi Policarpo? Aprendeu aos pés de quem? Aprendeu aos pés do apóstolo João. E o apóstolo João aprendeu aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que citou Mateus 28 e 19, né, que diz, ide batizar em meu nome. Em o nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, realmente, a prática do batismo trinitariano, a fórmula batismal trinitariana, já era conhecida pelos apóstolos e foi ensinada por Jesus. Então, nós temos Tarciano também registrou as palavras de Jesus em Mateus 28, enfatizando a necessidade de batizar todas as pessoas em nome da Trindade. Tertuliano defendeu que o batismo deveria ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rejeitando a ideia de um Deus impessoal. Até Orígenes, e o próprio Eusébio de Cesareia não entra em contradição porque ele tem uma citação de um credo que foi muito importante para o concílio de Nicéia no ano 325. Tá? Orígenes, Cipriano de Cartago e Atanásio são todos trinitarianos. Todos apoiam a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? A conclusão aqui, a confirmação teológica aqui, nós temos aqui um fechamento aqui que o próprio Eusébio de Cesareia, aí as pessoas falam que ele foi obrigado a colocar isso, porque a igreja e todo o diretório, né, de autoritarismo mudou a cabeça de Eusébio e ele pegou Mateus 28, 19 e colocou que o batismo era trinitariano. Isso é um lindo engano. Nós temos pessoas, pais da igreja, que são muito mais antigos, Irineu, Tassiano, Pápias, né, o próprio Tertuliano, que é muito mais antigo do que Eusébio, que veio no século IV. Pessoas do século II já falavam do batismo trinitariano. E ele vai fechar aqui, demonstrando que a obra dele toda é trinitariana. E o texto que ele citou de forma rápida, né, não colocando todo o texto como citação direta. Credo de Cesareia, de Eusébio, no Concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo, reforça a fórmula trinitariana. Essas evidências históricas confirmam a prática da trix fórmula batismal, que é a afirmação da Trindade pela Escritura Sagrada e pela história da Igreja. Temos aqui. O que eu coloquei aqui, ó, quando Eusébio escreveu o Credo de Cesareia, apresentou no Concílio de Nicéia, ele enfatizou a fórmula trinitariana do batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confirmando a autenticidade de Mateus 28, 19. Com base em todos esses textos, é notório que Eusébio era um trinitariano. Eu coloquei também no livro essas declarações históricas, demonstram que a compreensão da Trindade e a prática do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo remota aos primeiros tempos da era apostólica, ok? Então, nós temos uma importância aqui muito importante. É importante esclarecer que não queremos fundamentar nossa doutrina em fonte que não seja a palavra de Deus, claro. Nossa única regra de fé e de prática. No entanto, essas citações servem para mostrar que as escrituras sagradas são confirmadas pela própria história do cristianismo e a história da igreja, ok? Então, tem aí para a gente estar esclarecendo, mergulhando, e etc., nas obras principais que a gente possa trabalhar e realmente mergulhar nessa doutrina que é importante. A referência de que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico está
Também no próprio livro de Eusébio de Cesareia, página 119, né? História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, só ele que cita Papias, né? Que afirmou que Mateus escreveu seu evangelho em hebraico, aramaico, e que cada um traduziu como pôde, né? Então, se diz que ele escreveu em hebraico o livro de Mateus, né? Mateus escreveu em hebraico, aí depois traduziu para o grego. Todavia, nós temos como citação, a única vez que se fala na história da igreja, é só esse texto aqui, ele se perde. E hoje nós temos mais de 5.800 e poucos manuscritos só em grego, de Mateus só em grego, e nenhum sequer em hebraico. E o que apareceu de hebraico foi muito tempo depois, quase no final da Era Antiga, para a Idade Média, mas não tem o Mateus escrito em hebraico e nem aramaico, somente em grego, tá? Que ele escreveu para a comunidade judeus, mas judeus helenistas, ok? No entanto, até hoje, nenhum manuscrito hebraico original do Evangelho de Mateus foi encontrado. Todos os manuscritos mais antigos que existem são em grego, ok? Então, aqui, ó, a riqueza dos manuscritos do Novo Testamento. Olha só, existe mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, né? Mais de 10.000 manuscritos em latim, e pelo menos 9.300 de outras versões antigas da Bíblia, tá? Mais de 25.000 cópias de porções do Novo Testamento. Então, temos aí toda uma representatividade, que essa passagem de Mateus 28, 19 não foi adulterada, ok? Outra questão também aqui, ó. Nós temos 1.400 manuscritos que contêm a passagem de Mateus 28, 19, pura, intacta, tá? E não foi adulterada por nada. Manuscritos gregos altamente confiáveis usados nas traduções modernas da Bíblia. Outra questão também que os críticos colocam, a ausência do manuscrito hebraico de Mateus não invalida a inerrância bíblica, porque nunca foi encontrada. Mensagens de ensinamento de Mateus preservado através dos manuscritos gregos, né, na sua pureza. E uma coisa, nós não temos os autógrafos, os escritos sagrados, aqueles escritos que saíram da caneta de Paulo, né, as 13 cartas de Paulo, que foi escrita pelo seu próprio punho, e outro por amanuenses, né? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, enfim, todo o Novo Testamento, nós não temos os originais, os autógrafos. O que nós temos são os chamados apógrafos, que são as cópias das cópias das cópias das cópias, e esses montantes que temos aqui, mas nós temos cópias suficientes dentro da crítica textual, da manuscritologia, para construir todo o Novo Testamento. Em nenhum texto, ainda que tira, ele desconstrói as doutrinas bíblicas, tá? Traduções modernas são precisas e refletem fielmente o texto original. Outra questão, manuscritos gregos mostram a preservação do texto original através de cópias conhecidas como apógrafos, né? Então, a defesa da fórmula trinitariana evangélica. Teoria sobre alteração pela Igreja Católica não possui fundamento histórico ou teológico, tá? Então, se dizer documentos históricos e pais da Igreja já registrava Mateus 28, 19 com a frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entende? Igreja Católica ela só vem existir de forma que temos hoje organizado a partir do Concílio Tridentino de 1545, tá? E depois do Vaticano I, lá no século XIX, do Vaticano II, que tem toda essa estrutura, também a questão do catecismo, na época de João Paulo II, do Ratzinger, né? E outra questão de toda a organização. A palavra católica que vem dos lábios, né, dos escritos de Inácio de Antioquia, mas não tinha o sentido que tem hoje de Vaticano, estrutura política, econômica, social e religiosa, que é hoje a Igreja Católica. Naquela época, porque ele falou que o Evangelho ia chegar aos 4 cantos do mundo, ele chama o cristianismo, a igreja de católica, de universal, do todo, dos quadrantes da Terra, tá certo? Então não foi adulterada por ninguém. Se fosse adulterar isso aí, fosse modificar, ela tinha modificado outras doutrinas que para ela também é muito forte, muita base. Quando ela diz que a própria Eucaristia é superior à Bíblia, então a gente pode ver que ela não ia fazer isso e de fato não fez. Outra questão, nenhuma outra obra da literatura antiga possui uma riqueza de comprovação textual como o Novo Testamento e o próprio livro de Mateus. A Bíblia é inerrante, infalível, inspirada e supervisionada pelo Espírito Santo dentro do teopneus, tudo sopro divino, ok? Declarações de fé aqui, que eu coloquei aqui, né, principalmente aqui pegando a declaração de fé da Assembleia de Deus, tá? Muito importante aqui, cremos. Eu gosto muito dessa citação, eu coloquei ela porque eu gosto aqui, cremos, professamos, ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. É isso que as declarações de Westminster, as declarações
e os credos que veio desde a época antiga, moderna, até o nosso tempo tem, né? A questão. Portanto, ide, ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está na citação da declaração. A fórmula batismal. A ordem de Jesus foi de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos e praticamos essa fórmula. Outra questão aqui que eu peguei na citação. Expressão do Novo Testamento. Frase como em nome de Jesus Cristo indica que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. Isso que é a crença principal e a interpretação daquele texto de Mateus, o Atos 2:38, tá? Outra questão que termina aqui esse vídeo, né, colocando que Mateus 28:19 não foi adulterado e não é adulterado, não foi manipulado ou tirado alguma frase, mudado o seu contexto original. É da maneira que está, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a igreja praticou e pratica até o dia de hoje. E se alguma igreja está batizando só em nome de Jesus, biblicamente ela está errada, ela está indo contra o mandamento de Jesus que está registrado em Mateus 28:19. Até o próximo vídeo.